Bora, bora! Bora, bora, pessoal. Pessoal, vamos lá. Bom, já passei aqui sobre os três, né, pontos importantes. Se inscreve no canal aí, se você está vendo essa aula. Essa aula está postada no canal. Dá essa força para nós, beleza? Vamos participar da OBR, aquele convite maroto. Vou convidar todo mundo. Quem tiver interesse, curiosidade, quer entender de programação, quer entender de projeto, engenharia, né, montagem do projeto, se inscreve aí, beleza? A gente aqui da robótica está ansioso para que você participe com a gente dessa saga, tá? Que vai culminar só lá no final do ano, beleza? E vamos buscar a taça de campeão esse ano. Então, estão convidados. A aula magna será transmitida pelo canal próximo sábado, beleza? Então já se inscreve para receber a aula magna semana que vem, beleza? Segunda semana da nossa aula, vamos falar aí sobre a segunda semana da nossa aula, quais são os tópicos que a gente trabalhou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ir pro o slide. For someone that wasn't worth the wait, I'm counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word, but we're running out of time. We were doing alright. Pessoal, uma modalidade de crime que eu falei, né, em sala de aula é o tigrinho. Resultado de tanta sorte. Agora o pai tá de Porsche. Zeramos o game, vambora. E foi exatamente a divulgação desse enriquecimento repentino que despertou o interesse da polícia do Paraná. Eles eram motoboys, pessoas comuns, e num curto espaço de tempo apareceram com diversos carros importados, viagens internacionais. Vamos pra Dubai. O quarteto ganhava dinheiro divulgando o Beleza. Pessoal, na semana passada eu falei sobre esse crime, né? Em algumas aulas. Todos, acho que a grande maioria foi semana passada, nós falamos sobre o crime do tigrinho. E aí, toda vez que eu trago um formato de crime digital, eu gosto de datar, né? Todo ano muda e tal. Esse é um crime, por exemplo, que ele não tem data, né? Data que eu falo, não tem idade. Ele pega todo mundo, a galera cai mesmo, o pessoal joga, né? Teve até aluno aí, em sala de aula, que falou, pô, professor, ganhei grana lá e tal. Então, assim, mas depois ficou comprovado, né? Eu passei toda a reportagem em sala, ficou comprovado que é um crime e tudo, né? Então, esse é um crime meio que atemporal. Qualquer momento que você jogar, ele vai ter vítimas, vai acontecer de ter vítimas. Falamos sobre servidores, né? Os tipos de servidores que esses caras usam, que não são servidores dentro do Brasil. Então, a grana entra, ela já vai sendo transferida para fora do país. Tem toda uma fraude bancária aí, né? Uma fraude de evasão de divisas, evasão de grana mesmo do país, estruturada. Discutimos isso em sala de aula, beleza? E aí, quais são os 3 pontos dessa segunda semana? Proteção de dados pessoais. Falei muito sobre proteção de dados pessoais, né? Eu venho falando isso constantemente para vocês tomarem cuidado com seus celulares. Seus celulares, eu falo muito isso. Você não pode ver mais seu celular como um aparelho telefônico. Ele é um computador, galera. Você tem que ter uma nova visão e dentro dessa nova visão, diversos novos cuidados com esse celular, né? Eu falei 3 pontos importantes. Não acessar redes abertas na rua, né? Que você não sabe a procedência da rede. Não abrir links em redes sociais, né? Evitar abrir links em e-mails, redes sociais dentro do seu aparelho celular. Não, e o terceiro mais importante, né, que eu até peguei pesado,
Eu falei, ó, não deixar ninguém plugar aí um pendrive no seu celular. Aí você falou assim, não, professor, mas eu não, né, não vou ser trouxa de deixar alguém colocar um pendrive no meu celular. A pessoa não vai com um pendrive, ela vai com um carregador, ela vai com um dispositivo disfarçado ali para tentar colocar um ransomware, um vírus dentro do seu celular, um malware, né? E geralmente esses malwares são auto-run, tá? Ele entrou em contato com o seu sistema operacional, ele roda automaticamente. Então, proteção de dados pessoais começa com a proteção dos seus aparelhos, celulares, aparelhos de computadores, tá? Qualquer aparelho que esteja de posse de dados pessoais seus, fotos, vídeos e que você esteja constantemente ali em contato. E aí, desafios para a aplicação da lei, nós vamos falar da lei LGPD, né, Lei Geral de Processamento de Dados, né, vamos falar da história e tal, que tipo de lei é essa, né, e alguns pontos importantes dessa lei, e vamos chegar em Marco Civil da Internet. Lembrando, pessoal, passei um pedaço do vídeo do Tigrinho, mas todos os vídeos já foram postados, tá? Já foram postados, já está na sua aula, postados aí separadamente desse slide, beleza? Bom, o que são dados? Falamos sobre o que são dados. Falei para vocês que tem dois tipos básicos aí de dados, os pessoais e os metadados, né? E aí nós temos aí, ó, os dados são uma coleção de valores discretos que transmitem informações, descrevendo quantidade, qualidade, fatos, estatísticas e outras diversas unidades. Por exemplo, você posta fotos direto, né? Quando você posta fotos, isso é um balizador para a inteligência artificial. Isso é um tremendo balizador para a inteligência artificial. Hoje você está em redes de fotos e vídeos, né? Fotos, vídeos, Reels lá, os famosos Reels, né? Reacts, né? Os famosos stories, né? Stories, em que você posta, e você está postando dados para essa rede social. Inclusive, eu faço essa pergunta em sala de aula. Qual que vocês acham que é a inteligência artificial mais agressiva de todas? E unanimemente, a galera fala que é a do TikTok, né? TikTok tem a inteligência artificial que faz uma leitura mais rápida possível de você. Metadados, né? O que são metadados, pessoal? Metadados, por exemplo, são os dados que você fornece de localização, são os dados que você fornece falando, né? Ele capta 24 horas seu áudio aí, isso são metadados, para saber o que você consome, o que você gosta, por onde você anda, quando você anda, e quando você vai naquele determinado estabelecimento, você consome naquele estabelecimento, você tira fotos do seu consumo naquele estabelecimento, tudo isso são metadados, tá? E esses metadados são o petróleo do século XXI. E falando em petróleo do século XXI, nós vamos falar do mega vazamento que tivemos. Ó. Golpistas vazaram 1 bilhão de dados no Brasil em 2022. Quadrilhas montam painéis para vender esses dados na internet. Né? Vazamentos de senhas do Ministério da Saúde expõem dados de 16 milhões de pacientes que têm Covid. Né? 26 milhões de dados. Veja se você está no vazamento. Claro que você está, tá? Se você é um adulto economicamente ativo, você está. Seus dados foram vazados, inclusive é fácil de achar. Eu faço essa fala em sala, a galera, pô, me ensina, professor. Eu não vou cometer a irresponsabilidade de ensinar aluno meu a hackear dados de ninguém. São irresponsabilidades. Mas tá aí, tá, galera? Tá aí. Os nossos dados estão aí, sim, para qualquer um que tenha um pouquinho mais de habilidade em encontrar. Vazamento de dados pessoais já não são mais novidade. Dia após dia, as notícias inundam as redes com a força e a rapidez de uma grande represa estourada. Imagino quando a internet não era regulamentada, qual era o problema de ter tantos dados vazados aí, né? E aí vem aqui um gráfico mostrando para a gente o quê? De acordo com o relatório de atividades criminosas online no Brasil, publicado em fevereiro de 2021 pela AXUR, né, 2,8 bilhões de registros foram expostos em 2020.
o Brasil foi campeão mundial pelo segundo ano consecutivo, né, desse tipo de vazamento de dados aí. Esse vídeo está disposto para você também, beleza? Dá uma olhada lá, para aqui a aula, abre lá o vídeo para contextualizar o que a gente está falando aqui em sala, beleza? Para você não ficar perdido aí. LGPD, pessoal, o que é LGPD, professor? O que é LGPD? A proteção de dados pessoais. Em 2018 foi sancionada a Lei 13.709, a Lei Geral de Processamento de Dados, que estabelece um conjunto de regras para coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Beleza? Inspirada na norma europeia de proteção de dados, GDPR, né? A LGPD entrou em vigor em 18 de nove de 2020 e traz inúmeros impactos no processo de manipulação de dados, né? Quais são esses impactos, professor? Os dados pertencem ao seu titular, né? Por que essa lei é importante? Olha, os dados pertencem ao seu titular, às empresas que o coletam, armazenam ou tratam. Por isso, a lei coloca em destaque a proteção da sua privacidade e a necessidade de transparência no uso adequado desse dado, beleza? Deixa eu arrumar aqui para a gente visualizar direito. A LGPD inaugura no Brasil um novo olhar sobre o direito fundamental do indivíduo, que é a proteção dos seus dados pessoais. A evolução da tecnologia ampliou o uso de dados para diversas finalidades, por pessoas, empresas e governos, e os modelos de negócios estão cada vez mais dependentes desse conjunto de dados, né? O objetivo da lei é regular a utilização dos seus dados pelas empresas, estabelecendo princípios gerais de proteção, privacidade, transparência, tratamento adequado desse volume de dados que está aí solto na internet, solto na internet. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui para nós ver direito. Legal. O que são dados pessoais? A lei traz o conceito de dado pessoal sensível que diz respeito à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde, à vida sexual da pessoa, né? Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma instituição qualquer. LGPD também estabelece uma série de direitos para os titulares dos dados, né? Direito de acesso, correção, exclusão, portabilidade da informação sobre o compartilhamento de dados e objeção ao tratamento. Definição de dados pessoais, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. A definição de dados pessoais sensíveis, dados pessoais que podem gerar discriminação, preconceito, dados como origem racial, origem étnica, convicção religiosa, dados de opinião política, filiação sindical, orientação sexual, saúde ou vida sexual, né? Tudo isso são dados pessoais e sensíveis, tá? Que a lei trata, que a LGPD trata, beleza? Caminhando aqui. De acordo com a LGPD, dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada, tais como sobrenome, RG, CPF, né? RG é registro, tá, galera? Para quem não, alguém não saiba, né? CPF é cadastro de pessoa física ou identificável, como no caso dos dados de geolocalização, o GPS, né? O endereço de IP, a identificação de dispositivos, tá? Tudo isso são dados pessoais. Vamos aqui nos ajustando ao slide. Vazamento de dados. O que é, como ocorre, como se proteger. Também conhecido como data lake, o vazamento de dados ocorre quando dados confidenciais de uma pessoa ou de uma organização são indevidamente acessados, coletados e ou divulgados na internet, né? Já naquele vídeo anterior tem no vídeo anterior tem uma reportagem sobre isso, né? Sobre esse vazamento de dados pessoais.
É, bem robusta a reportagem, né? E os principais dados que vazam, que podem vazar, são credenciais de acesso, como nomes de usuários e senha, registros financeiros, como números de contas bancárias, de cartões de crédito, documentos como CPF, RG, carteira de habilitação ou carta de habilitação, os contatos, como endereços, números de telefones, tá? Aqui tem dados muito mais sensíveis que foram vazados, tá, pessoal? Aqui lá na reportagem fala, né? Declaração de imposto de renda, documentos cartoriais, né? Documentos cartoriais, certidão de nascimento, certidão de casamento. Todos esses dados foram vazados e isso é um problema sério. Eles estão à venda aí nas deep webs da vida, né? Nas redes profundas. Como ocorre o vazamento de dados? Na maioria dos casos, no vídeo a gente fala sobre um vazamento do SPC Serasa, né? Mas na maioria dos casos o crime é originado de códigos maliciosos que exploram a vulnerabilidade em sistemas, do acesso a contas dos usuários por meio de senhas fracas ou vazadas, da ação de funcionários ou ex-funcionários que furtam informações dos sistemas da empresa e repassam para terceiros, de roubo de equipamentos que contenham dados sigilosos, de descartes de mídias antigas como riscos e pendrives, como discos e pendrives, tá? Sem os devidos cuidados. Beleza? São os formatos de vazamento aí. Abertura de contas bancárias em seu nome, criação de cartões de crédito. Aí, não, quais são as consequências, né? Esqueci de ler o texto aqui. Quais são as consequências desses dados vazados? A pessoa pode abrir contas bancárias com seu nome, pode criar cartão de crédito e pedir empréstimos no nome da pessoa. Pode criar movimentações financeiras com o nome da pessoa, transferências de bens móveis ou imóveis. A pessoa pode, o bandido lá, o estelionatário, ele pode abrir contas telefônicas, né? Fazer locação de imóvel no nome de terceiros. Então, assim, esses são os grandes problemas que ocorrem aí com vazamentos de dados, né? O que fazer? Primeiro passo, entender o ocorrido. Assim, buscar levantar quais dados foram expostos. Ajuda a saber quais medidas tomar em seguida. E as datas do potencial vazamento, né? Trocar imediatamente suas senhas, ativar a verificação em 2 etapas em todas as suas contas, né? Analisar os registros de acesso e denunciar as tentativas indevidas, são o primeiro formato de ação, né? Não utilize senhas muito simples, dobre a atenção ao navegar em sites desconhecidos. Tá. Aqui, pessoal, tem um ponto importante, o que fazer? Você tem que criar um boletim de ocorrência e você tem que ir na página Gov, que tem a autoridade de gestão de dados, tá? É lá onde se denunciam crimes cibernéticos, tá? Autoridade Nacional de Gestão de Dados. Aí vem os formatos de como evitar, né? Desative contas online que não são mais utilizadas, cuide das informações de arquivos salvos nesses dispositivos ou na nuvem, né? Vem os princípios de uso da internet. Nesse ponto a gente começa a falar um pouquinho sobre o Marco Civil, né? Começa a entrar aí sobre o Marco Civil. Os princípios da internet são a garantia de liberdade de expressão, comunicação, manifestação de pensamento, proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma da lei, preservação da garantia da neutralidade na rede, preservação da natureza participativa da rede, liberdade nos modelos de negócio da internet, beleza? E aí, ó, eu tô grandão aqui em cima, mas deixa eu tirar daqui, tá bem pequenininho, para não atrapalhar o slide, que é princípios fundamentais do Marco Civil da internet. Primeiro princípio, neutralidade da rede. Impede que provedores de rede cobrem valores diferentes dos usuários em função do que acessam. Isso significa que a empresa não pode oferecer um pacote barato para prover um acesso ao e-mail e redes sociais e outro caro para acesso à plenitude da internet. Como a rede neutra, os provedores só podem cobrar pela velocidade de conexão. Todos os sites têm a mesma velocidade e o usuário navega pelos quais quiser, beleza? Segundo,
a liberdade de expressão, garantia de que todas as pessoas tenham igualdade de direito de difundir informações e opiniões na rede. Para isso, os conteúdos publicados só podem ser retirados com a autorização do autor ou com ordem judicial dos provedores de acesso e de serviços, que não podem ser responsabilizados pelos que os usuários publicam. E aí tem um videozinho sobre o marco da internet, também vou postar junto com já está postado, né, junto com a aula 2. Para você, a internet ela é uma terra sem lei? Foi postado lá na sua sala de aula, Google. Privacidade, determinar que provedores de sites não podem usar dados dos usuários com fins comerciais, mas tem que guardar esses dados pelo menos 6 meses. Esse princípio também obriga as empresas estrangeiras a submeterem-se às leis brasileiras de segurança da informação, ainda que esses centros de armazenamento de dados, né, os data centers, estejam fisicamente fora do país. A empresa de fora chegou aqui, ela tem que se adaptar às leis brasileiras. Beleza? Bom, e aí o que temos? Nós temos aí, ó, a internet não é uma terra sem lei. Todos somos responsáveis pelo que dizemos nas redes sociais. Antes de fazer uma postagem, reflita se isso pode causar uma ofensa, constrangimento, sofrimento a alguém. Beleza? Um postzinho da Defensoria Pública. Segundo vídeo que também está lá para você, beleza? Não vou Marco postar Civil aqui. da Internet é o nome pelo qual ficou conhecida a Lei 12.965 de 2014, que define princípios... Stop it. Vamos embora. E é isso. Obrigado pela sua presença e obrigado por chegar até aqui, né? Se você chegou até aqui, dá uma ida lá no canal, ajuda nós, se inscreve no canal, beleza? Aviso sobre a OBR, estão todos convidados para participar da nossa OBR, beleza? E é isso, muito obrigado pela presença de todos, valeu demais ter vocês aqui assistindo essa aula, um grande abraço a todos, um bom final de semana, uma boa prova, se você está assistindo aí um dia anterior da prova, 2 dias anteriores à prova, uma ótima prova, vai ter um formulário para você, olha na sala, tem um formulário, faça o formulário. Muito obrigado, meu querido, minha querida, valeu demais.